Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de eletrônica 1, ok? Então, estamos falando sobre amplificadores de tensão, tá? Amplificadores de tensão utilizando transistores bipolares de junção, ok? Como já falei nas outras aulas, né, os amplificadores, a análise dele é dividida em duas, né? Análise CC, análise CA. A análise CA nós vamos ver lá em eletrônica 2, semestre que vem comigo. E agora nós estamos vendo a análise CC. Tá? O que é a análise CC? Ou também chamada de polarização. É a maneira como a gente faz para pegar e fazer com que a gente deixe o transtorno já meio pré-acionado, de forma que ele fique mais ou menos, a tensão de saída dele fica mais ou menos na metade da alimentação, tá? E daí, quando a gente colocar o sinal senoidal, que a gente quer amplificar, ele vai oscilar em torno do meio da alimentação, e daí depois o capacitor de saída lá vai remover esse nível CC aí, que é a metade da alimentação, para fazer ele funcionar. Porque o transistor, o amplificador, ele tem que trabalhar sempre com um nível de tensão positiva em cima dele, tá? Para ele funcionar. Ok? Então nós estamos fazendo a análise CC, polarização. São 5 amplificadores que nós vimos. Polarização fixa, ou que nós vamos ver no total. A polarização fixa, resistor de emissor, tá? Divisor de tensão na entrada, realimentação de coletor. E hoje é o último deles, que é o seguidor de emissor. Tá? O último das 5 configurações aí que nós vamos ver na disciplina de agora. E depois lá em eletrônica 2 nós vamos rever tudo isso aqui de novo. Lá nós vamos pegar e fazer análise CA, né? Daí tem que fazer análise CC também. Daí a gente vê em 10 minutos, né? 5 minutos, análise CC. E daí para fazer análise CA depois, tá? Ok? Então, hoje nós vamos ver o amplificador seguidor de emissor. Então, o seguidor de emissor, pessoal, a saída dele ele é diferente, né? Um pouquinho dos outros amplificadores, tá? É o mais diferente de todos aí, tá? Por quê? Porque é o único dos amplificadores onde o sinal de saída ele é no emissor, tá? Então ele é no emissor do transistor bipolar, não mais no coletor, tá? Tanto é que ele nem tem resistor de coletor, tá? Então o coletor dele está ligado direto lá na alimentação, tá? Direto na alimentação. E daí a saída dele é em cima do resistor de emissor, tá? Então logo esse resistor de emissor vai ser projetado de uma maneira diferente, tá? Porque nós queremos que nesse ponto aqui a tensão do emissor ela seja VCC sobre 2 também, tá? Então, logo, se a corrente de polarização aqui for mais ou menos a mesma e a tensão diferente, o resistor do emissor vai ser diferente, tá? Ok? E daí aqui, ó, nesse ponto, é onde nós vamos pegar e conectar o capacitor de saída aqui, que é o capacitor que vai remover o nível CC, né? Vai remover esse VC sobre 2 para aplicar na saída lá, que aqui vai ter tensão alternada. Então vai ser a mesma lógica. Nós vamos ter aqui ó, na entrada uma tensão alternada, tá? Alternada pura. A média dela é zero, né? Mesma área que eu tenho no semiciclo positivo é igual à mesma área que eu tenho no semiciclo negativo. Então, na média, ela é zero, tá? Por isso que a gente usa valor RMS, né, para tensão alternada, porque a média é zero, tá? Daí, essa tensão alternada ela vai ser acoplada, né, ao circuito através de um capacitor, tá? Capacitor de acoplamento, que vai permitir, né, com que nesse ponto nós tenhamos aquela tensão alternada, ó, que estava aqui, ó, mais um nível CC, tá? Que esse nível CC vai vir da polarização CC que nós vamos fazer agora, tá? E a parcela alternada vai vir pelo capacitor, tá? Vai vir pelo capacitor. Então, nesse ponto, nós somamos as duas tensões, a tensão do nível CC mais a tensão mais a tensão alternada que vem pelo capacitor, tá? Ok? Então, aqui nós temos o nível CC, né? Depois que a gente entrou nessa parte aqui, né, do transistor do circuito, é sempre tensão contínua, tá? O capacitor é que coloca a tensão alternada em cima dessa tensão contínua. Então, fora desse capacitor, para o lado esquerdo, aqui, para cá, e para cá, nós temos tensão alternada, CA. Aqui é CA. E é dentro aqui dessa parte dessa caixinha aqui, que é o nosso amplificador, aí nós temos CC, tá? Tem a corrente contínua, tá? Ok? Então aqui o capacitor vai colocar essa tensão positiva, que vai oscilar em torno de um valor médio aqui, que daí vai depender da configuração, né? Mas esse valor médio aqui não nos interessa, tá? É uma tensão de polarização da base, essa não nos interessa. A tensão de polarização da saída, sim, essa é VC sobre 2.
Tá? Nesse caso é fácil de ver, né? Que essa tensão aqui é o VC sobre 2 mais 0,7, né? Porque é mais a queda da base aqui. Então ela vai subir 0,7. Então nesse ponto aqui vai ser VC sobre 2 mais 0,7. Tá? Mas essa tensão não é tão importante. Tá? Daí o que vai acontecer? Vou até limpar aqui. Então, o que vai acontecer? Quando essa tensão aumentar, ó, ela ficar um pouquinho mais positiva, ó, essa tensão nesse ponto aumentar, a tendência é que vá mais corrente para a base. Tá? Então, se vai mais corrente para a base, ela vai ser multiplicado pelo beta, ela vai vir a corrente da base para o emissor, e no emissor vai vir também aqui mais beta B, né? Que é a corrente do coletor. Tá? Que é a corrente do coletor. Então, essas duas correntes vão se somar, tá? Para formar quem? A corrente do emissor. Tá? Corrente do emissor. Então, quando a corrente da base aumenta, a corrente do emissor também aumenta. Então, se ela aumenta, essa tensão aqui também aumenta. Tá? Então, esse, pessoal, é o primeiro amplificador e o único dos 5, tá? O único dos 5 que nós vimos até agora, onde quando a tensão da entrada aumenta, a da saída também aumenta no mesmo momento. Tá? Então, ele não inverte. Tá? Ele não inverte o sinal. Enquanto que todos os outros lá, que nós vimos até agora, todos invertem. Tá? Todos os outros invertem. Esse é o único que não inverte. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ficar alternando em torno de VCC sobre 2, que vai ser o nosso projeto. Tá? Nós vamos projetar através da análise CC, vamos escolher um R1 e um RE aqui, de forma que essa tensão aqui média seja VCC sobre 2. Tá? E daí, esse capacitor, depois ele vai se carregar com o VCC sobre 2, né? Essa vai ser a tensão que ele vai ficar carregado. Né? E com isso ele vai ficar em série, né? Um capacitor VC sobre 2 em série com essa tensão aqui, ele acaba removendo a tensão e acaba que aqui na saída fica a tensão alternada, né? Tá? Que é a tensão de entrada vezes um ganho. Hein? Um ganho de amplificação que nós vamos ver em eletrônica 2. Tá? Ok? Então, moral da história, todos os outros amplificadores que nós vimos até agora, nós tínhamos um resistor de coletor, lembram? Tá? Tipo, vamos desenhar só um pedaço dos outros aqui, né? Mas todos os outros tinham isso aqui em comum, ó. Que era um transistor, aqui poderia ter resistor de emissor ou não, aqui na entrada pode ter divisor de tensão ou não, tá? Mas sempre tinha um resistor de coletor, né? E a saída era aqui, ó. Tá? Olha, esse aqui não tem resistor de coletor. Todos os outros 4 tinham. Tá? Então, o que acontecia? Quando essa corrente aqui aumentava, essa corrente aqui também aumentava, que nem esse. Tá? Só que a tensão de saída aqui, a tensão do coletor, ela é sempre VCC menos RC vezes IC. Tá? Ou VCC menos RC vezes beta e B. Tá? Porque IC é beta e B. Tá? Então, o que acontece? Quando a corrente da base aumenta, ele está com um sinal de negativo no termo que tem a corrente da base. Então, quando eu aumento a corrente da base, diminui a tensão. Tá? Então, aqui eu estou subindo, assim, e aqui na saída eu estou descendo. Tá? Então, ele inverte o sinal. Tá? Então, ele inverte o sinal. Já esse aqui é o primeiro e único, né, dos 5 aí, que não inverte o sinal. Tá? Ok? Então, essa aí é a principal característica desse amplificador. Ele não inverte o sinal em relação à entrada. Tá? Perfeito? Dúvidas, perguntas? Esse é o princípio de funcionamento dele. Pausa para absorção, sim, para interiorização do conteúdo. Dúvidas? Tranquilo? Então tá. Então essa é a lógica. Tá? A lógica é que nós vamos pegar o sinal no emissor. Tá? E no emissor, quando a corrente da base aumenta, a do emissor também aumenta, então ele não inverte. Tá? Ok? Então o que vai acontecer? Esse sinal, se vocês olharem assim, ó, esse sinal aqui, ó, depois nós vamos ver no próximo semestre, né, que quando nós colocamos uma tensão alternada aqui, ó, de alta frequência, né, o que é alta frequência para nós? Frequência maior que zero, para nós já é alta frequência. 1 kHz para cima já
Acho que alta frequência não é o termo correto, seria uma frequência maior, uma frequência mais altas, tá? A impedância do capacitor aqui, né, que vocês já viram o que é impedância. Impedância do capacitor é menos J ômega C. Então, quando essa frequência aumentar, sempre que eu aumento a frequência de um capacitor, do sinal aplicado ao capacitor, a sua impedância diminui, né, porque ela está dividindo embaixo aqui. Quando eu aumento o capacitor também. Então, nós vamos escolher capacitâncias altas, tá, na faixa de vários micros, né, sei lá, 100, 200, 300 micros, que já é uma capacitância alta. E nós vamos trabalhar com frequências maiores, tá? Fazendo com que esse número dê um número muito pequeno, tá? Na ordem de miliohms aqui. Muito menor que o R1 e que o RE. Tá? Então, nas altas frequências, é como se isso aqui fosse um curto, tá? Um curto-circuito. Então, essa tensão de entrada, na verdade, ela aparece aqui, tá? A parcela alternada, né? Mais a parcela CC, né? Ela aparece aqui. E entre esse termo aqui, entre a base e o emissor, tem só 0,7 volts de diferença, tá? 0,7 volts de diferença. Então, essa tensão do emissor, ela é somente que é a tensão de saída, que está logo aqui. Então, o capacitor também, a impedância dele vai ser muito baixa. Então, essa tensão VE vai aparecer aqui, ó, né? A parcela alternada depois. Mas que vai fazer mais sentido, tá? Então, o que acontece? Tudo isso para mostrar que a tensão de saída ela é a tensão de entrada menos a queda da tensão da base, tá? Só que essa queda da tensão da base ela é contínua, ela é CC, né? 0,7 volts, contínua, tá? Se a gente considerar apenas as parcelas alternadas, tá? As parcelas alternadas, a parcela alternada nesse ponto aqui ó, e nesse ponto aqui, elas são iguais, tá? Porque só tem uma queda contínua de VC sobre 2 no meio. Tudo isso para dizer o seguinte, que a tensão aqui na entrada, pessoal, vai ser igual à da saída. Tá? Então, a parcela alternada na entrada, se eu tiver com 1 volt de pico aqui, ó, vai ter 1 volt de pico aqui. Tá? Aproximadamente. Ele dá um 0,99 assim, de ganho, mais ou menos. Tá? Então, esse amplificador, apesar de estar em escala diferente aqui, não está em escala esse negócio. Esse amplificador aqui ele tem ganho unitário. Tá? O sinal que tiver na entrada vai ser o sinal que tiver na saída. Tá? Ele tem ganho unitário. Ok? Professor, mas para que serve um amplificador com ganho 1? Tá? Não é um amplificador, ele não deveria amplificar o sinal, né? Não faz muito sentido ter um amplificador com ganho 1, né? Então ele não faz nada. Sim, ele faz alguma coisa, pessoal. Ele tem uma função. Ele é um amplificador com ganho unitário. A principal função dele é que se eu pegar um sinal aqui da entrada que ele é muito fraco, tá? Que ele não consegue pegar e alimentar um sinal de saída com quantidade de corrente maior, esse configuração aqui ela consegue fornecer corrente para carga, tá? Por quê? Porque a corrente vai vir lá de cima, lá da fonte e vai alimentar a saída, tá? Então aqui na entrada só vem um sinalzinho dizendo quanto o amplificador tem que colocar de corrente aqui na saída, tá? Então no final das contas ele dá potência para o sinal, tá? Então muitas vezes eu não quero amplificar o sinal, eu só quero ter capacidade de corrente, tá? Quando que o sinal não tem capacidade de corrente? Por exemplo, se eu tivesse um sinal assim, ó, tá? Eu tenho um sinal e esse sinal ele é fraco, tá? O que é um sinal fraco? É que ele tem geralmente uma resistência de saída, assim. Tá? Então isso aqui é a fonte do sinal, ó, ok? Ele tem um sinal tipo de 1 kΩ e 1 volt pico a pico, tá? 1 volt pico a pico. Então, o que acontece? Quando... pico a pico? Não, só pico. Tá? Sinal de 1 volt. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver... Digamos que eu queira pegar esse cara aqui e alimentar um sinal, uma carga, né? Um R de 1 ohm. Tá? De 1 ohm. O que vai acontecer? Se eu pegar esse sinal de 1 volt de pico e ele tem um resistor aqui de 1K, na hora que eu ver a tensão de saída aqui, ó, quanto que é a tensão de saída? Ela vai ser aquele 1 volt de entrada vezes o 1 ohm aqui dividido por 1 mais 1K. Faz um divisor resistivo aqui, né? Lembram? Aqui é como se fosse o R1 e aqui é o R2, né? Lembram da tensão de saída? A tensão de entrada vezes R2 sobre R1 mais R2, tá?
Então, esse cara aqui, ó, forma um divisor de tensão e essa resistência de dentro lá faz parte da fonte. Eu não consigo tirar esse resistor de 1K, ok? Então, esse cara aqui, ó, acaba que vai ficar 1 dividido por 1001. Isso aqui vai dar... Deixa eu fazer na calculadora aqui. 1 dividido por 1001. Vai dar 0... Meu Deus. Vai dar 0,00099. Tá? Então, essa aqui vai ser a tensão de saída. Se eu pegar essa fonte de sinal com uma resistência de saída de 1K, tentar alimentar uma carga de 1 ohm. Tá? Essa carga de 1 ohm ela é muito menor do que esse de 1K. Então, ela mata o sinal. Tá? Ela curta-circuita o sinal, é quase zero na saída. Tá? Foi a menos de 1 mili. Tá? É 1K, né? Então vai ficar menos de 1 mili. Né? Então, essa fonte aqui ela não pode alimentar diretamente esse resistor de 1 ohm. Eu tenho que colocar o quê? Um buffer no meio. Colocar um amplificador de ganho 1 no meio. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui no meio, ó, eu vou pegar... Tá? Eu vim aqui e vou colocar aqui no meio, ó. Tá? Aqui, entre a carga e a fonte de sinal, eu vou colocar esse amplificador aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá? Vou colocar ele aqui no meio. Então, vai ter um terra aqui, vai ter uma alimentação, VCC. Tá? Então ele vai pegar esse sinal aqui, ó, só que como a entrada, pessoal, ela vai ter uma resistência muito alta devido a esses resistores aqui, ó. Essa corrente que vai entrar aqui, ó, ela é muito pequena, tá? Ela é próxima de nanoamperes aqui, tá? Nanoamperes, microamperes, tá? Por quê? Porque esse transistor tem um beta grande, tá? Então, para mim fornecer aqui 1 ampere na saída, eu vou aqui na entrada vai entrar 1000 amperes. Tá? Eu posso escolher um beta bem grande também, né? Posso pegar um beta de mais de 1000, tá? Então vai vir 1000 vezes menos corrente na entrada, tá? Então, se eu quero aumentar 1 ampere e um ganho 1000, aqui vai entrar 1 mili só na entrada, tá? Então é bem mais tranquilo. Eu posso escolher beta maior ainda, se eu quiser, né? E daí o que vai acontecer? Ele vai pegar só um pouquinho de corrente da fonte e daí na saída ele vai conseguir fornecer aqui, como é 1 volt e 1 ohm, daí vai conseguir fornecer 1 ampere aqui na saída. Tá? De onde é que vai vir esse 1 ampere? Vai vir da fonte de alimentação. Não vai vir desse sinal de 1 volt aqui. Vai vir dessa fonte aqui. Ok? Então aí que está a jogada desse amplificador. Às vezes eu não quero amplificar, eu só quero conseguir fornecer a corrente que eu preciso. Tá? Só isso aí já muitas vezes já é interessante. Tá? Beleza? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Beleza? Então tá, vamos seguindo. Okay? Então esse amplificador aí, da mesma forma do que todos os outros que nós vimos, nós precisamos fazer a polarização CC. Tá? Polarização CC desse amplificador. Como é que eu faço isso? Eu pego e faço a mesma análise. Eu vou pegar e vou colocar zero de tensão na entrada, sempre vai ser a mesma coisa. Os capacitores vão virar circuitos abertos, tá? Porque não tem variação de tensão, então não tem corrente. Se não tem corrente, é o circuito aberto, tá? E daí vai ficar somente esse circuitinho aqui, ó, tá? Somente esse circuito aqui. Vai ter a corrente da base quiescente, corrente do coletor quiescente, corrente do emissor quiescente. E a tensão de saída, né, é essa aqui, ó, tensão do emissor. Não é mais tensão do coletor. Tensão do coletor aqui é VCC, ó, ela está ligada direto, não tem resistor de coletor, né? Então a tensão do emissor é... Nós vamos projetar ela para VCC sobre 2. Tá? Projetar para VCC sobre 2. Ok? Então a análise é bem simples, né? Nós vamos pegar aqui ó, o nosso transistor bipolar, né? Base, coletor e emissor, e vamos trocar ele pelo seu equivalente, ó, tá? Que é base, coletor e emissor. Tá? Entre base e emissor nós temos uma fonte de 0,7 e entre coletor e emissor nós temos uma fonte de corrente. Tá? Então aí é a mesma análise que a gente já fez antes. Tá? A corrente do coletor é beta e B, a corrente do emissor é a soma da corrente da base e do coletor, e substituindo isso aqui, né? Substituindo isso aqui, soma as duas, fica beta mais 1 e B. Tá? Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise de uma malha por aqui, ó, né? Que nem nós já fazíamos antes. Tá? Então vai ter lá em cima
corrente da base está passando nesse resistor, e nesse resistor de baixo está passando a corrente do emissor. Tá? E daí, como a gente faz por fora, né? Como se a nossa fonte de alimentação tivesse aqui, né? Ligado lá, VCC. Então, quando a gente faz a análise por aqui, nós chegamos no menos primeiro, né? Menos VCC, mais R1IB, mais VBE, mais RE vezes a corrente do emissor. Essa aqui é igual, né, ao que nós fizemos nas outras aulas ali, tá? A corrente do emissor é a tensão do resistor do emissor vezes IEQ, né, a corrente do emissor, tá? Só que nós queremos sempre encontrar primeiro, pessoal, a corrente da base, tá? Porque depois que a gente sabe a corrente da base, a gente calcula a corrente do coletor, ó. Porque a corrente da base está aqui, ó. Tá? Então, se a gente souber a corrente da base, a gente vai saber a corrente do emissor. Tá? Então, a gente substitui aqui, ó, né? Vai ficar menos ECC, essa primeira parte fica igual, o VBE fica igual, essa parte fica igual, tudo igual aqui. E no lugar do IE, nós vamos colocar beta mais 1 IB. Tá? Fica beta mais 1 IB, RE. Coloca agora o IB em evidência, tá? O VCC passa para o outro lado, o VBF passa para o outro lado, daí passa o resto dividindo. Então, nós chegamos na equação do IB, tá? Que é muito semelhante, pessoal, às outras equações, lá quando tem um resistor de emissor apenas, tá? Para a corrente da base, pessoal, não muda nada se tem resistor de coletor ou não, tá? Se vocês pegarem essa equação aqui, ó, e a equação lá do polarização com resistor de emissor com o resistor de coletor aqui, vocês vão ver que a equação é a mesma, tá? Não muda nada, tá? Por quê? Porque nós não chegamos no resistor do coletor, né? Analisando a base, tá? E aqui nós temos uma fonte de corrente. Então, a fonte de corrente, ela não importa se tiver um resistor em série com a fonte de corrente, não muda nada, tá? A fonte de corrente vai manter aquela corrente, tá? Ok? Então, aqui, novamente, o RE aparece na malha da base vezes um beta mais 1, né? Aparece refletido, tá? Essa é característica desse tipo de circuito aí, tá? E a tensão de emissor, pessoal, tá? Ela é o quê? Ela é a resistência do emissor vezes a corrente do emissor, tá? Que é essa tensão aqui, ok? Quanto é a corrente do emissor? Ela é beta mais 1 vezes IB, e o IB está aqui, tá? RE vezes beta mais 1 vezes IB, daí substitui essa aqui no lugar da corrente da base, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão de polarização do emissor. Tá? É ela que a gente quer que seja metade da alimentação. Tá? A gente quer projetar de forma que seja. Não quer dizer que sempre vai ser exatamente. A gente quer que seja. Tá? Ok? Então, como o ganho beta mais 1 aqui, pessoal, ele aparece em cima e embaixo, tá? Então, é aquela mesma história que eu já falei antes, né? Existe uma tendência que essa configuração aí, o beta tem uma influência menor na tensão no emissor. Tá? Por isso que a gente chama de polarização estável, né? Sempre que tiver resistor de emissor. Tá? E daí, se o beta aumentar em cima, ele vai aumentar embaixo. Então, se aumentou em cima e embaixo, o quociente fica mais ou menos a mesma coisa. Tá? Quando que não teria... Quando que a variação de beta não causaria nenhuma influência? Se o meu R1 fosse zero. Tá? Daí eu poderia cancelar esse cara aqui. Ó, tá? Só que se eu botar o R1 igual a zero, daí o circuito não funciona, né? Porque daí ele vai ficar sempre com tensão VCC aplicado na base. Tá? E daí vai aumentar muita coisa na base, vai aumentar coisa no coletor e não vai funcionar. Tá? Então não pode. Eu não posso pegar e. Eita. Eu não posso pegar e zerar o R1. Tá? Não posso, senão o circuito não funciona. Tá? Ok? Então, como é que eu faço o projeto do RE, pessoal? Tá? Projeto do RE. Esse projeto aqui, pessoal, é diferente dos outros, tá? Então, o projeto do RE é diferente dos outros, pessoal, tá? Não confundam. Dos outros amplificadores, tá? Não é igual. Por quê? Porque antes ficava só 10% da tensão da alimentação em cima do RE. Tá? Agora não. Agora vai ficar 50%. Tá? Agora vai ficar metade da alimentação. Tá? Então, a tensão do emissor é a tensão de saída, geralmente projetada para PCC sobre 2. Tá?
VC sobre 2. Então, o RE, pessoal, nós vamos pegar a tensão que nós queremos nele, que é a metade da alimentação, e dividir pela corrente do emissor quiescente, tá? Que vai ser dado, tá? Que vai ser dado, ok? Se não vai ser a corrente do emissor que vai ser dado, vai ser a do coletor, tá? Geralmente é a do coletor que é dado, tá? Que daí vocês precisam descobrir, tá? Daí substitui uma dentro da outra aqui e acha a corrente do emissor, tá? Ok? Então, assim que a gente faz o projeto do... E daí, tá, daí, como V que é VC sobre 2, ele fica assim, né? Fica VC sobre 2 vezes 2 e aqui, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Tranquilo? E o resistor R1, pessoal, é o mesmo projeto de antes, né? O mesmo projeto que nós fizemos antes lá do resistor de emissor, tá? Mesma coisa, tá? Beleza? Vamos pegar e fazer um exemplo aqui, então. Tá? Fazer um exemplinho. Não sei se ficou alguma dúvida, vocês estão falando um pouquinho menos do que a média, né? Que a média já é muito baixa. Vocês estão falando um pouco menos do que essa média. Tá? Então, não sei o que está acontecendo aí. Ainda acho que não tem ninguém assistindo, mas tudo bem. Eu tô assistindo, só não tô comentando muito que eu não consegui dormir bem hoje à noite, então. Tá bom, tranquilo. Isso Eu tô acontece aqui. comigo às vezes. Show? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício aqui que eu acho que fica mais claro, tá? Então vamos só trocar de aplicativo aqui. Todo mundo vendo a tela aí, tranquilo? Então vamos lá. Todo mundo vendo a tela do sketchbook aqui? Se alguém não vê, dá um grito. Tá? Então, o que é o nosso objetivo? Ó, dimensionar, então, agora o resistor R1 e o resistor do emissor, tá? Do circuito ao lado, de forma que a tensão de polarização do emissor seja VCC sobre 2. Tá? Então, essa tensão aqui, pessoal, ela tem que ser VCC sobre 2 para que eu possa alternar em torno de VCC sobre 2 e ele não sature, né? Não vá para uma tensão muito alta ou muito baixa, onde o meu transistor ele iria desligar ou ficar ligado demais. Tá? Então, tem que ficar mais ou menos no meio da alimentação. Tá? E aqui eu já estou dando a corrente de polarização do coletor de 200 mA. Tá? 200 mA. VCC é 20, beta 300 e VB é 0,7. Tá? Então vamos lá. Como é que eu faço a análise desse circuito aí? A análise é muito semelhante às outras, né, que nós já fizemos. Boa. Sempre esqueço de mesclar as camadas. E então, o que vai acontecer aqui? A nossa fonte de tensão de alimentação do sinal aqui, né, ela vai ser zerada, né? Logo, os capacitores vão virar circuitos abertos, né? Então, eu vou apagar esses caras aqui. Tá? Esse capacitor aqui também vai. E a carga de saída vão acabar sendo eliminadas. Então, a única coisa que nós vamos resolver vai ser essa parcela do circuito aqui. Tá? Ok? Depois que a gente faz isso, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar e trocar o nosso capacitor ali o nosso transistor bipolar pelo seu equivalente. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, ele vai virar um circuito onde ele vai ter a fonte de alimentação, VCC. Tá? Aqui vai ter uma resistência, que é o R1, e aqui vai ter a tensão da base, que é o nosso 0,7. Tá? E aqui nós vamos ter a nossa fonte de corrente controlada, que é beta vezes IB. Tá? Ok? Aqui o RE. Aqui é beta vezes IB. Tá? E aqui
é 0,7, que é a tensão da base. VBE, já está dado aqui em cima, né? E aqui o nosso R1, tá? Ok? Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? O que nós queremos, né? Nós queremos fazer o projeto, né? Dimensionar o resistor R1 e R2. Então, muitas vezes eu vou pedir só esse circuito aqui também, né? Lá na lista tem assim, faça o circuito para análise. E o circuito para análise é esse cara aqui. Tá? Então, esse é o circuito para análise. Só que nós não estamos fazendo análise, né? Nós estamos fazendo projeto. Tá? No projeto, nós vamos forçar este valor aqui, ó, que é a tensão do emissor quiescente, nós vamos forçar ela para um valor, que é VCC sobre 2, tá? Que é 10 volts. Ok? E a tensão, a corrente do coletor, pessoal, a corrente do coletor, ela é quiescente, ela é 20 miliamperes. Tá? E para a gente pegar e fazer o projeto do resistor de emissor, nós precisamos o quê? A tensão do emissor quiescente e a corrente do emissor quiescente. É sempre assim, é uma variação de tensão sobre uma corrente. Tá? Então, a tensão do emissor, pessoal, ela vale 10 volts. Tá? Já temos esse valor. Tá? Precisamos da corrente do emissor. Ok? Então, aqui, ó, o que vocês precisam fazer? Como é que eu acho a corrente do emissor? Então, nós sabemos o quê? Que aqui está descendo 20 miliamperes. Tá? Nós queremos saber esta corrente aqui, quanto que é. Tá? Esta corrente aqui, pessoal, ela é a corrente do coletor mais a corrente da base. Tá? Da base. Ok? Então, aqui nós temos a corrente do emissor. Ok? A simplificação que eu quero que vocês façam aqui é o seguinte, pessoal. É a seguinte. Que já está no início da lista lá, está dito assim, ó, se beta for maior do que 100, né? Maior ou igual do que 100. Se ela for maior ou igual do que 100, vocês podem fazer a seguinte aproximação, que beta é aproximadamente beta mais 1. Tá? É assim que está lá na lista. Tá? Beta mais 1. Só que isso aqui também implica em outra coisa. Tá? Implica no seguinte, se isso é verdade, vocês têm o seguinte, ó, que aqui a corrente do coletor ela é beta vezes IB. E vocês têm também a outra equação, que é a corrente do emissor, pessoal, ela é a corrente do coletor mais a corrente da base, né? Mais a corrente da base, tá? Quanto que é a corrente da base? Então, IC mais beta IB, ok? Que mais? Opa, coloquei trocado, é nesse lado aqui. Então, aqui a corrente do coletor é o quê? Ela é beta vezes IB, tá? Mais a corrente da base, tá? Então, isso aqui dá beta mais 1. Vezes IB, tá? Como eu fiz essa aproximação aqui, pessoal, tá? Então, aqui, na verdade, vai dar aqui, isso aqui é aproximadamente beta vezes IB, tá? Então, beta vezes IB é a corrente do emissor, tá? É a corrente do emissor. Só que beta vezes IB também é a corrente do coletor, tá? Então, isso aqui, ó, é a corrente do coletor, tá? Então, isso aqui indica que a corrente do emissor, ela, como tem um aproximado aqui no meio, né? Então, a corrente do emissor é aproximadamente a corrente do coletor, tá? Então, quando o beta for maior ou igual a 100, nós podemos aproximar a corrente do emissor pela do coletor, tá? Ok? Então, aqui, como eu dei para vocês a corrente do coletor e o beta é maior que 300, tá? Você não precisa fazer tudo isso aqui. Você só escreve assim, como beta é maior ou igual do que 100, então é isso aqui. Só isso aqui. Você tem que é interessante que vocês escrevam isso, né? Porque senão vocês vão achar que isso aqui é verdade sempre. Ela só é verdade quando o beta for maior ou igual a 100. Tá? Verdade não, é a aproximação mais realística, tá? Ok? Então aqui nós vamos aproximar como sendo 20 miliamperes, que é a corrente que foi dada aqui, né? Essa corrente foi dada e essa corrente foi dada. Tá? Então vai ficar 10 sobre 20 mil. Ok?
Então, nós vamos fazer aqui 10 dividido por 20 mil, que vai dar os 500 ohms, que é o que a gente sempre estava usando antes. Né? Só que esse era o valor que dava para o resistor do coletor. Tá? Agora está dando esse valor para o emissor. Ok? Beleza, então encontramos o resistor de emissor, pessoal, que é o que nós estávamos buscando. O que falta agora? Falta o resistor R1. Tá? Resistor R1. Então, o resistor R1, se vocês olharem mais de perto, como é que eu projeto ele? Eu vou pegar a diferença de tensão em cima dele. Tá? Então, de um lado eu tenho VCC e do outro lado eu tenho a tensão da base. Tá? Tensão da base. Então, o meu resistor R1 ele vai ser a diferença de tensão em cima dele, que é VCC menos a tensão da base, sobre a corrente da base. Tá? Sobre a corrente da base. Então, o que nós temos? O VCC nós temos, tá? Menos. E a tensão da base, ela é o quê? Tensão da base. Quando eu escrevo VB, pessoal, é VB em relação ao terra. Então, é VB em relação ao terra. Então, o VB, ele é essa tensão aqui, né? É só a gente fazer um Kirchhoff, assim, né? É a soma dessa tensão aqui mais aquela, tá? É a tensão no emissor mais a tensão VBE. Tá? Então, vou escrever aqui embaixo, ó. VB, ela é quem? Ela é a tensão do emissor mais a tensão base emissor. Tá? Então, a tensão no emissor nós já projetamos. Vai ser 10 volts. Ó. Tá? Então, é 10 mais 0,7. Então, é 10,7. Ok? Então, essa aqui é a tensão. Já vou colocar os valores aqui. Né? Tá? Então, aqui é VCC é 20, menos 10,7. E a corrente da base, pessoal, a base quiescente, né? Ela é a corrente do coletor, né? Quanto que é a corrente da base? Ela é a corrente do coletor quiescente sobre o beta, né? Sobre o beta, né? Que sai dessa equação aqui, ó. Dessa equação aqui. Então, se eu sei a corrente do coletor, para achar a corrente da base, é só dividir pelo beta. Tá? Vai ser sempre uma corrente. A corrente da base sempre vai ser uma corrente muito menor que a corrente do coletor. Tá? Ok? Então, isso aqui vai dar quanto? 20 mili sobre 300. Aqui. Tá? Aí tem que ver quanto que vai dar. Eu vou colocar aqui, ó, 20 mili sobre 300. Tá? Eu faço tudo isso aqui na calculadora. Isso aqui vai dar 20 menos 10,7, fecha parênteses, dividido, daí abre parênteses de novo, 20 mili, dividido por 300. Tá? 20 menos 10,7 dividido por 20 mili sobre 300. Tá? Então, isso aqui dá 139,5K. Tá? 9,5K. Ok? Então, esse aí, pessoal, é o nosso 139,5 kΩ. Tá? Então, esse aqui é o valor da resistência R1. Tá? Podemos até colocar aqui o 20 mil dividido por 300, dá 66. Né? Microamperes, né? Tá? Essa aqui é a corrente da base. Ok? Então, assim que a gente faz o projeto desse tipo de amplificador aí. Tá? Bem tranquilo, né? Vocês ficou alguma dúvida aqui? Então, a única coisa que vocês precisam tomar cuidado nesse tipo de amplificador é que esse RE aqui, pessoal, ele é calculado de um jeito diferente dos outros. Tá? É o único que é diferente. Nos outros, nós deixávamos sempre 10%, né, de tensão. Agora não, agora é metade, 50%. Tá? Porque é ali que é a saída agora. Então, isso aí vocês vão perceber a hora que vocês estiver fazendo o circuito. Tá? E o R1 projeta da mesma forma. Ok? Beleza? Então, vou pegar e montar esse amplificador aí na simulação aqui no LT Spice para a gente mostrar para vocês que o ganho dele é próximo do unitário. Tá?
Então, vou vir aqui no LT Spice, né? Vou pegar aqui nos componentes. Vou vir aqui em NPN, né? Pegar aqui um transistor qualquer, por enquanto. Vou vir aqui colocar o resistor R1 e aqui vai ser o nosso resistor de emissor, tá? Então, aqui é 139.5K, né? E esse de baixo é 500, né? É o nosso... nós temos que colocar aqui também uma fonte de alimentação, que é o voltage. Vou colocar mais para o lado aqui. Tá, puxa o fiozinho assim. Não sei se vocês já estão usando o LT Spice, aconselho fortemente que vocês usem, porque ele é um software livre, ele tem diversas vantagens aí. Muitos não gostam de início, isso é normal, pessoal. Também não gostei no início quando usei. Ele é meio... tem algumas desvantagens aí, principal, que ele não usa componentes ideais, né? Então, como vocês estão fazendo, montando o circuito, resolvendo o circuito na mão, né? Vocês querem que dê exatamente aquele valor, mas na prática isso não acontece. Então, o LT Spice ele é um circuito mais voltado para a prática, né? Ok? Então, 139.5K, 500, temos que escolher um transistor, né? Eu vou vir aqui em Pick New Transistor e vamos utilizar o BC547B, que é o que tem o ganho mais, o beta mais próximo de 300, tá? Dos que eu tinha analisado, tá? 557B, e esse cara aqui, tá? Vou dar nome, né, para os nós, né, que eu tinha feito isso na última aula, que vai ser a nó da base, e aqui vai ser o do emissor, né? Do emissor. E aqui do coletor eu não vou colocar porque ele já é o nó do VCC, né? Então não há necessidade. Tá? Vou até salvar esse arquivo aqui. Esse cara aqui é o amplificador. Seguidor e emissor. Aula. Ok? Então tá, vamos lá, vamos clicar no Run. Stop Time, que é o tempo de simulação. Vamos colocar aqui 10 milissegundos, que depois a gente vai colocar uma tensão senoidal, né? Começa a salvar em 0, e o passo aqui pode ser um micro, tá? O micro é meio padrão para essas nossas montagens. Né? Ok? Vou vir aqui e vou colocar como vertical, tá? Vertical. E vamos lá. Primeiro, corrente do coletor, tá? Aqui a corrente do coletor. Então, nós tínhamos projetado para 20 mili, ficou em torno de 19,849, tá? Mais ou menos por aí. Então, tá bem próximo dos 20 mili que nós tínhamos projetado. Se vocês olharem aqui a corrente do emissor, a do emissor ele mostra como negativo, tá? Então, dá para colocar assim as duas juntas. Então, uma delas, corrente do resistor é RE, né, que é a corrente do emissor, ela sempre vai ser um pouquinho maior do que a do coletor, né? Sempre vai ser essa diferença, né, por causa da corrente da base, né, que está ali. Então, a do emissor é 19,91 e a do coletor é 19,84 mili. Tá? Então, sempre um pouquinho menor. A diferença entre essas duas correntes é a corrente da base. Tá? Vou vir aqui, eu vi o plot, né? Plot pane. Aqui, plot pane. E aqui no início eu vou colocar aqui a tensão do emissor, né? Que é o que nós estamos buscando. Tá? Então aqui ela ficou em torno de 9,95. Tá ótimo esse valor aí. Nós tínhamos projetado para 10, então deu só 43 milivolts de diferença, tá? Em 10, então tá isso aí em porcentagem da... Vamos pegar esse valor aqui, calcular em porcentagem. Quanto foi o erro? Nós queríamos 10 volts, mas nós chegamos em 9 ponto, isso ali. Divide por 10 vezes 100%. Né? Então, 0,42% de erro. Tá? Então, tá excelente. E na prática, tem outros problemas que aparecem aí no meio. Tá? A gente usou um beta 300, né? Eu não sei se esse beta está em 300, né? Eu vou pegar e calcular aqui. Tá? Vou pegar esse B aqui, né? Isso que eu já mostrei na última aula, que eu vou fazendo mais rápido, né?
Mas eu vou vir, vou mostrar a corrente do coletor e da base. Eu clico com o direito, copio esse nome aqui. Tá? Não precisa copiar, mas se lembrar de cabeça, pode digitar direto, né? Eu deletei aquele, cliquei com o direito nesse cara aqui, ó, e daí eu dividi, ó, corrente do coletor dividido pela corrente da base, para ver quanto que é o meu beta, tá? O meu beta tá 297, não tá exatamente em 300, tá? E outra coisa que não é exatamente o valor que a gente utiliza é a tensão da base, né? A tensão da base nós usamos 0,7 volts, mas a tensão tá 0,072, 0,727. Então também não é exatamente 0,7. Tá? Ela tem uma diferença. Depende da corrente, depende de vários fatores. Tá? Ok? E só para mostrar que esse amplificador aí ele tem um ganho unitário ou próximo do unitário, eu vou pegar e colocar aqui uma fonte senoidal aqui na entrada, tá? Só para mostrar para vocês que ele vai. Vou colocar aqui um capacitor, tá? E capacitor aqui na saída, aqui embaixo, né? Um resistor aqui na saída, tá? Aqui. Isso aqui vocês não precisam fazer, tá, pessoal? Eu só estou mostrando para que vocês saibam que é assim que ele funciona, tá? Alguém perguntou alguma coisa. Na simulação pode ser qualquer um NPN ou tem que ser o BC857? Pode ser qualquer um. Só que daí vocês, se eu pegar outro transistor, o meu beta vai ser diferente, tá? O 847B, não era o 847 que eu queria, não era o 547. 547. Esse aqui, tá? Porque esse aqui é o que tem o beta mais próximo de 300, tá? Apesar de que o 847 parece que também tem mais próximo de 300 ainda, tá? Porque aqui, pelo que nós calculamos, era 297, tá? Agora deu até curiosidade, vou... Só para não deletar, eu vou fazer isso aqui, tá, pessoal? Não se assustem, tá? Eu só desconectei as entradas aqui, tá? Vou rodar a simulação com o 547 para ver quanto deu o beta. Eu não botei valores, né? De resistor, ele vai chiar aqui. Tá 100 micro aqui. Aqui vai ser 500 também. Deu erro porque não botei o valor da fonte. Agora foi. Vamos colocar aqui quanto deu 291, ó. Tá? Então o 847, pessoal, é mais próximo do 547. Tá? Então até vou deixar aquele. Gostei daquele. Nunca tinha usado. 857B. Esse aqui, ó. Tá? Mais perto de 300 do que o 547. Tá? Eu uso o 547 porque é o que nós temos no laboratório. Né? O 847 eu não lembro se nós temos ou não. Posso até buscar. Tá? Vou deixar o 847, mas pode ser qualquer um, pessoal. Tá? Tem uma forma de forçar o ganho. Tá? Tem uma forma de forçar o ganho. Tem que botar um comando aqui, tá? Que faz com que o ganho fique em 300. Tá? Tem como fazer isso. Eu nunca lembro de cabeça. Vamos ver se eu acerto aqui. Ó. Tá? Isso aqui é interessante. Ó. Vocês vêm aqui ó, em .op, que são as diretivas do Spice, e daqui abre uma caixinha de texto. Tá? Então aqui vocês podem colocar comandos. Tá? Eu não lembro o comando agora de cabeça, mas é .model. Lembro de cabeça. Vou ter que buscar num exemplo aqui de aula. Deixa só um momentinho, pessoal, que eu acho um exemplo pronto aqui. Só fixa. Não. Tem como forçar. Regulador. Fundo de corrente. Model. Aqui, achei. Esse códigozinho aqui, pessoal. Tá? Isso aqui nós vamos ver nas próximas aulas, esse circuito aqui. Tá? Ele não funciona, porco, cara? Esse aqui, né? C. Tá.
deixar esse cara aqui. Na próxima aula. É esse comando aqui, ó, pessoal. Tá? Eu posso colar depois lá no chat, ó. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão botar o ponto model, tá? Que é o modelo do transistor. Aqui tem aqui o nome do transistor que vocês querem mexer. Nesse caso aqui, ó, é o BC847B, tá? Tem que dizer se ele é PNP ou NPN, tá? Então, no caso é NPN. E daí, entre parênteses, ó, BF, o B é de beta, tá? E o F é de forward, seria o que é o beta que a gente usa, beta forward, tá? E daí aqui, ó, vocês vão colocar 300, ó. Okay? Então, é ponto model, o código do transistor que tem que estar na tela aqui, que vocês estão usando, tem que ter sido colocado no circuito, né? Que é o Q1 aqui, NPN, BF300. Tá? Pode ser BF200 ou BF, ou beta que vocês quiserem. Tá? Então, colocando ali, ó, a partir de agora, esse transistor aqui foi forçado nele um ganho 300. Tá? Vamos rodar a simulação, ver se aconteceu isso. Tá? Daí tá aqui, ó, IC sobre B, ele tá ali, ó, em 300 e... vamos colocar o mouse em cima, o cursor em cima. 300.00006, tá? Então, esse vai ser o beta que está sendo utilizado agora. Por que eu não gosto de utilizar? Tá? Por que eu não gosto de utilizar esse comando? Esse comando, pessoal, ele me parece... Eu nunca pesquisei muito a fundo, mas ele me parece que ele mexe em outras coisas. Porque o que acontece? A tensão da base emissor muda. Agora, antes era 0,7, agora passou para 0,85. Tá? Então, ele acaba mudando a tensão VBE. E a tensão VBE, a princípio, não tem como mudar. Tá? Eu não consegui achar um comando aí que permitisse mudar. Tá? Não sei se seria deveria ser uma coisa assim, tipo VBE 0.7. Eu nunca achei nenhum comando que faça isso. Eu acho que não existe. Tá? Aí erro de compilação, ele não deixa. Então não tem. Daí acaba que você mexe no beta e ele mexe no VBE. Tá? E daí, como mudou o VBE, ele muda a corrente da base, muda a corrente da base, muda a corrente do coletor. Então não adianta forçar o beta para aquele valor. Né? Aqui foi para 100 agora, rodada de novo. Então ele acaba mudando outras coisas do circuito. Eu já usei em algumas circunstâncias, mas no geral eu não gosto dele. Tá? Ok? Depois, ó, Ctrl C. E, ó, colei no grupo lá para vocês, tá? Então vocês podem pegar cadê? Aqui. Podem utilizar se vocês quiserem, tá? Eu não gosto. Ok? Então rodei a simulação 100. Ele vai ficar, ó, 297, bem próximo de 300, tá? Por isso que a maioria dos exercícios é beta 300, que eu utilizo em aula para poder simular, tá? Se for só a polarização CC, pessoal, vocês podem fazer também no PSIM. Lá no PSIM vocês conseguem forçar 0,7 e o beta que vocês querem. Tá? Agora, no próximo semestre, daí a gente vai usar só o LT-Spice. Tá? Por isso que eu já estou mostrando ele agora. Ok? Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os capacitores aqui e mostrar para vocês qual que é o ganho desse amplificador. Tá? Que eu falei que o ganho dele é unitário, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar assim capacitor de saída aqui, por enquanto. Tá? O PSIM não deixa eu simular um capacitor com um terminal desconectado, mas aqui ele deixa. Tá? E aqui, ó, vou botar um fiozinho e vou colocar a letra O aqui, né, que é para mostrar aqui. É a saída ali, tá? Aqui, ó, pessoal, é o I, que é da entrada, tá? Então, rodei a simulação. Não coloquei tem que vir aqui em Advanced, né, e colocar senoidal, né? Eu vou colocar aqui, ó, 0 do offset, e aqui como ele tem ganho unitário, eu posso já colocar uma tensão mais alta. Posso colocar tipo 1 volt aqui, tá? Se eu tenho um amplificador que tem ganho 200, né? Daí se eu botar 1 volt, ele já vai saturar a saída. Então aqui eu tenho que ser, já pode ser um ganho mais alto, uma tensão mais alta. 1 kHz, tá? É isso aí. Vamos na simulação, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, a tensão do emissor, pessoal,
Essa aqui dá para tirar. Ó, a primeira, vamos colocar na ordem aqui. Em cima eu vou colocar a tensão da entrada. 1 volt, tá? Depois nós podemos colocar aqui a corrente do emissor. E por último, aqui embaixo, vou colocar a tensão de saída. Tá? E eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e colocar junto com a tensão de entrada, no mesmo gráfico. Tá? Para vocês verem que eles ficam exatamente um em cima do outro. Ó. Se eu der um zoom, ó, vocês estão vendo, ó, eles estão quase iguais. Tá? A tensão de saída sempre vai ser um pouquinho menor. Né? O ganho dele é 0,999. Tá? Então esse cara aqui tem um ganho muito próximo do unitário. Tá? Ok? Então está entrando 1 volt de pico, tá? E está saindo 1 volt de pico. Tá? Então ele é um amplificador com ganho unitário. Tá? Então a pergunta é, para que eu vou utilizar esse cara aí? Eu vou utilizar quando eu precisar alimentar uma carga com corrente maior. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui... Claro que se eu vim aqui colocar qualquer valor de resistor, esse resistor também muda o ganho. Tá? Então... Se eu vim aqui colocar um valor de exatamente 500, tá? Que é igual ao do RE, vocês vão ver que eu vim aqui e rodar a simulação. Aqui, verdade, tá. Então esse cara aqui tem uma impedância de saída bem baixa mesmo. Tá? Coloquei 500 aqui, vocês estão vendo que a tensão ela mudou um pouquinho, ó. Ela caiu um pouquinho, mas não caiu muito. Tá? Então eu poderia vir aqui e colocar um resistor menor, tipo, sei lá, 100 ohms aqui. Vai dar 1 volt de pico por 100 ohms, vai dar 1 por 100, né? Vai dar 10 mili. 10 miliamperes ainda está dentro da faixa que o BC aqui aguenta. Ele é para 100 miliamperes, ó. Ah, se eu clico com o direito em cima dele, ele me deixa ver as propriedades, ó. Eu não posso exceder a corrente máxima dele, né? Então, senão ele vai acabar se danificando. Tá? Então, agora vocês estão vendo que o VO ele já diminuiu um pouquinho mais, ó. Claro, porque tem mais corrente, mas tem mais queda de tensão, tá? E a corrente aqui ó, do coletor, que se eu colocar aqui em cima, ó, ela está em 32 miliamperes no máximo, né? Então ela ainda está dentro dos 100 mil e não vai queimar. Tá? Então ela vai oscilar em torno da corrente de polarização. Tá? Então tem 20 miliamperes, que é a corrente de polarização. Nós polarizamos ele com 20 mil, então aqui tá ele vai oscilar em torno dos 20 mil. Tá? Então alguém pode perguntar, o que é a corrente de polarização? É a corrente média que o meu transistor vai utilizar. Tá? Então, sempre vai oscilar em torno da corrente de polarização. Tá? Ok? Então, esse cara aí tem ganho unitário. Tá? Posso vir aqui, vamos aumentar um pouquinho mais a corrente aí, vamos vir para 50 ohms. Foi para 40 e poucos, ó, a tensão de saída já começa a diminuir mais. Tá? Aqui ainda dá para ir para 20. Daí 20, daí é o que acontece, ele acaba desligando aqui, ó. Ele satura em corrente, ó. Tá? Ele não consegue fornecer o semiciclo negativo de corrente suficiente, daí aqui ele distorceu totalmente a forma de onda, tá? A tensão de saída veio para 1 volt, para 900 mil aqui, ó, e cortou a parte de baixo. Tá? Então ele não pode fornecer corrente indefinidamente aí, né? Todo amplificador tem um limite, tá? 50, pessoal, 50 ohms aqui é o limite, porque a corrente do coletor, ó, ela vai até um valor máximo e depois ela toca o zero aqui. Tá? Vocês estão vendo que a corrente do coletor está indo a zero. Então, se eu aumentasse mais, diminuísse mais a resistência, né, aumentasse mais a corrente, essa corrente do coletor ela precisaria ficar negativa. Não tem valor negativo de corrente de coletor. Tá? Então, se eu botar aqui 45 já, ele já vai cortar a parte de baixo. Ó. Vocês estão vendo que a parte de baixo vai ficar meio abaulada aqui. Ó. Daí ele já distorce. Tá? Distorceu a parte de baixo porque eu não consigo sintetizar a corrente negativa. Tá? Então, todo amplificador vai ter limites de operação. Né? A limite de operação para esse amplificador aqui é uma carga mínima de 50 ohms. Tá? 50 ohms é uma menor quantidade de resistência que ele consegue alimentar na saída sem distorcer. Tá? Sem distorcer. Ok? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo?
Então, esse aí é o amplificador seguidor de emissor. Tá? Então, é bastante utilizado. Tem vários circuitos que utilizam esse amplificador aí pela sua capacidade de fornecer corrente. Tá? É a maior dos três aí. É a que mais consegue fornecer corrente. Tá? Ok? Então tá, pessoal. Vamos fazer um intervalinho agora. 9h15. Voltamos às 9h25. Tá? 9h25. 10 minutinhos aí de intervalinho. Dá para 9h30, né? 15 minutinhos aí de intervalinho. Dá para fazer um lanchinho. Pra fazer um café, um pão. Isso. 15 minutos. Dá para tempo de esquentar a água. Bota a água para esquentar. E daí vai fazer o pão, para não perder tempo, tá? Senão, você vai fazer o pão depois esquentar a água, perde muito tempo. Né? Beleza? Então tá, voltamos em 15 minutos. Hein? Valeu!
E aí, pessoal, voltando. Ei, na hora que eu soltei o comentário, você botou. Eita, tá louco. Demorou para esquentar a água, né? Demorou pra qual café? Demorou para passar no coador. Cara, deixa eu fechar a janela aqui, que tá os pedreiros aqui do lado estão aqui. Uma obra aqui do lado que parece um... Então tá, pessoal, vamos lá. Acho que vamos 9h30 fazer mais um exercício, tá? Que daí tem alguns na lista, inclusive dá para abrir a lista aqui também. Cadê a lista? Lista 5. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre essa parte de transistores bipolares, de amplificadores, né, polarização de amplificadores, daí podem aproveitar. Vou fazer um exercício que é um pouco mais diferente da lista, e daí depois, se tiver algum que vocês querem tirar dúvida, podem perguntar. Vou tirar a tela inteira. Estão vendo a tela aqui? Sim. Tá. Esse exercício aqui, não sei se está na lista. Deixa eu ver. Não sei se é esse mais próximo, é esse 13 aqui. É parecido, tá? Parecido com o 13 da lista, tá? Que nessa configuração aqui, pessoal, ela é uma configuração seguidora de emissor, tá? Seguidor de emissor. Por quê? Porque aqui, ó, se vocês olharem, aqui é o emissor do transistor, né? E nesse ponto aqui nós estamos com o capacitor que leva para o sinal de saída, tá? Só que esse cara aqui é um pouquinho diferente, né? A alimentação dele é negativa, tá? Existem alguns circuitos que são montados dessa forma assim, tá? Você pode trabalhar com tensão zero e positiva, mas também pode trabalhar com zero e negativa, tá? Também é possível trabalhar assim. Por que trabalhar assim? Aí pode ser que tenha uma aplicação muito específica, tá? A maioria das nossas aplicações a gente não vai trabalhar dessa forma assim, tá? Agora, lá em Eletrônica 2, nós vamos ver um outro tipo de amplificador chamado amplificador push-pull, tá? Lá os chamados amplificadores classe AB, tá? Que eles trabalham com alimentação positiva e negativa, tá? A maioria deles, para potências um pouquinho maiores, utilizam tensão positiva e negativa, porque daí você consegue reduzir o tamanho desse capacitor aqui, ou em alguns casos até eliminar, tá? Os capacitores da entrada trabalhando com tensão positiva e negativa, tá? Mas daí lá a gente vai ver como é que funciona. Ok? Então esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo de análise, né, tá? Não é um exemplo de projeto como a gente acabou de fazer, tá? Então aqui nós temos que calcular os valores, né? Da tensão da base, corrente da base, tensão do emissor e corrente de emissor, tá? Então vamos lá, vamos tentar resolver este exemplo aí, tá? Eu vou vir aqui, vou copiar esse cara, tá? Não sei, Ctrl+V, caneta. E aí, como é que eu vou fazer essa análise? Essa fonte, primeira coisa, né? Como eu estou fazendo análise CC, a minha tensão de entrada aqui ela é zerada, tá? Logo, os capacitores aqui vão virar circuitos abertos, tá? Então, meu circuito vai ficar assim. Esse cara também vai sair daqui, tá? Assim, ok? E essa fonte, pessoal, de menos 20 volts, tá? Quando eu falo que naquele ponto tem menos 20 volts, significa que tem menos 20 volts em relação ao terra, tá? Então, sempre que eu ver uma fonte assim, ó, isso significa o quê? Que é como se eu tivesse aqui, ó, eu tivesse uma fonte assim, tá? E ligada no terra, onde essa fonte aqui ela está invertida, ela tem 20 volts assim, tá? Ou mais em cima e o valor da fonte é menos 20, tá? Mas eu prefiro deixar com o valor positivo e a fonte está invertida, tá? É isso que significa que quando o circuito tem menos 20 nesse ponto aqui, tá?
Então, e como aqui tem zero, né, pessoal? 0 volts é mais positivo do que menos 20, tá? Então, a corrente ainda vai fluir para baixo, tá? Então, ela ainda vai vir para baixo. E aqui, ó, como o positivo está aqui embaixo, ó, a corrente vai fazer isso aqui, ó. Ela vai descer aqui, tá? Ela vai dar a volta, a corrente entra no teste. A corrente sempre sai do positivo nesse tipo de circuito, né? Então ela sai do positivo e entra no terra, e aqui a corrente sai do terra, né? E entra no transistor, tá? Então fica um pouquinho diferente, não fica tão intuitivo, tá? Mas é assim que acontece. Então, no lugar do transistor, aqui nós vamos ter a base, né? Coletor e emissor, mesma coisa. E daí nós temos que fazer aquele circuitinho, né? Que é o circuitinho para análise, tá? Então, o circuitinho na análise, como é que ele fica? Ele fica com aqui, ó, a tensão da base, tá? Aqui fica a fonte de corrente do coletor. E daí aqui ela está aterrada, tá? Tá aterrada. E aqui, ó, tá o nosso resistor de RB de 240K. E daí aqui nós temos o nosso... Aqui dá para botar mais para cima. Aqui fica o nosso resistor RE, tá? Isso aqui é beta e B. Tudo é quiescente. Se em algum lugar vocês olharem e não ter o Qzinho, é porque eu esqueci, tá? Mas é tudo tensão corrente, tudo quiescente. VB quiescente seria também, tá? E aqui, ó, é a fonte de 20 volts, tá? Ligada assim. E aqui embaixo é terra também, tá? Ok? Então, assim que fica o nosso circuito. Ele fica meio invertido aí, fica um pouco diferente, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Ok? Então, nesse tipo de circuito, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular primeiro a corrente da base, tá? Que é a corrente que está dentro, como se fosse a corrente dentro dessa malha, tá? Aqui a corrente da base, tá? Não é bem a corrente da... Para ser corrente da malha, daí nesse resistor aqui também deveria ser essa corrente, né? É a corrente nesse resistor aqui, que nesse caso aqui ela está subindo, tá? Que é a corrente da base. E a corrente que desce aqui, né? Acho que eu não vou colocar dentro lá, porque não é bem uma malha tradicional, né? Porque nós temos duas correntes com nomes diferentes, né? Então aqui é a corrente do emissor quiescente, aqui é a corrente da base quiescente. Para ser uma malha, a corrente dentro da malha tem que ser sempre a mesma, né? Ok? Então aqui nós vamos aplicar, temos que aplicar malhas, né? Só que as correntes têm nomes diferentes. Aqui é a corrente da base e nesse resistor é a corrente do emissor, tá? Então nós vamos sair, sei lá, desse ponto aqui de baixo, ó, o mais vai estar embaixo e aqui vai estar em cima, tá? Então nós vamos sair desse ponto aqui, ó, e vamos entrar no mais, né? Mais RB vezes IB, tá? E vamos descer lá em cima, mais VBE, tá? E vamos descer ali embaixo, mais RE vezes a corrente do emissor. E chegamos no menos 20, né? Menos 20 igual a zero, tá? Nós queremos fazer o quê? Nós queremos encontrar a corrente da base, tá? Então, a corrente do emissor, nós temos que fazer aquela troca, né? Temos que fazer aquela troca. A gente sabe que a corrente do coletor é beta e B. E a gente sabe que a corrente do emissor é a corrente do coletor mais corrente da base. Elas se juntam no emissor, tá? Então, aqui vai ficar... Esse beta e B vai vir no lugar do IC, então vai ficar beta mais 1, tá? Vezes IB. Como, pessoal, nesse caso, o nosso beta é 90, beta 90 é menor do que 100. Então, nós temos que usar a equação completa, tá? Vamos usar beta mais 1 vale beta mais 1, tá? Não aproxima nada, tá? Ok? Então, isso aqui, ó, vai vir aqui, tá? E daí o 20 vai para o outro lado e tal. Aí, então, aqui vai ficar RB vezes IB. Aqui vai ficar mais RE, isso aqui vai vir para cá. E isso aqui vai lá para o outro lado, tá? Lá para o outro lado. Tá? Vezes, aqui vai ficar beta mais 1, vezes a corrente da base. E aqui vai ficar o 20, que vai para o outro lado, vai ficar positivo, tá? E o VBE, que vai ficar para o outro lado também. Tá? Aqui eu poderia ter deixado em vez de 20, vou botar VCC aqui, só para ficar padrão. Ou também deixo o menos 20, que daí vocês sabem que é o 20 mesmo, tá? Para não confundir. Ok?
Aqui tem IB, aqui tem IB, né? Então, IB vai ficar 20 aqui, menos o VBE, que é 0,7. E aqui embaixo vai ficar RB mais beta mais 1 vezes RE. Tá? Ok? Então, tem que ver os valores aí. Então, tá. Então, vai ficar aqui 20, né? 20 menos 0,7, fecha parênteses, dividido. O vetor da base é 240K, mais beta mais 1 dá 91, vezes o RE, que é 2K. Tá? Então, são valores bem grandes aí. Tá? Então, esse aqui, 4,57 na menos 5, a vírgula vai para o lado, fica 45,73 microamperes, tá? Dá para arredondar os 5, 7, 3, 4, então fica 7,13, tá? Então, essa aqui é a corrente da base, tá? Que é o que foi pedido aqui, ó. Tá? Então, essa aqui já foi. Depois, nós temos que calcular a corrente do... Pode ser a corrente do emissor, né? Que já está aqui, ó. Né? Então, a corrente do emissor é beta mais 1, né? Vezes IB. Ok? Então, isso aqui vai dar essa corrente vezes 91, né? Vamos colocar na memória, né, inclusive, vezes 91. Então, dá 4,162. 2 miliamperes, tá? É 4,1618, né? E o 18 vira um 20, tá? Então, aquele 1 vira um 2 ali para arredondar, porque o próximo número é maior que 5 ali, tá? Ok? Que mais? Então, isso aqui já foi, tá? O que nós podemos calcular agora? Podemos calcular, por exemplo, a corrente, a tensão da base, essa VB aqui, que está sendo pedido aqui, tá? VB quiescente, tá? VB quiescente, pessoal, é a tensão em cima desse resistor em relação à terra, né? Porque ela está assim. Só que a corrente nesse resistor está subindo, tá? Então isso aqui é circuito zoom, né? Então se a corrente está subindo, o mais está ligado na terra e o menos é onde eu estou medindo, tá? Então a tensão da base quiescente, pessoal, ela é menos RB vezes IB. Por que menos? Porque eu estou com o meu resistor invertido em relação à medida. Eu estou pegando um voltímetro, né, e estou ligando assim ó, nele, tá? O meu mais do voltímetro está em cima. Então a polaridade do voltímetro interfere no circuito, tá? Ela muda o valor medido, né? Tá? Então o meu positivo está ligado no menos do resistor, tá? Por isso que vai dar um valor negativo de resistência, tá? Ok? Então eu vou pegar simplesmente a corrente da base aqui, ó, que é esse cara aqui, vezes os 240K. Então deu 10,97. Tá? 10,97 negativo, né? Menos 10,97. 97,6. 97,5. Deixar 3 casas depois da vírgula. Tá? Então dá uma tensão. Se aqui nós estamos com menos 20, né? Nesse ponto ali vai ficar com menos 10,97. Tá? Depois, o que mais que é pedido? A tensão do emissor. Tá? A tensão do emissor é essa tensão aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então aqui, pessoal, eu poderia simplesmente pegar e colocar um voltímetro aqui também, ó. Tá? E essa aqui seria a tensão do emissor, né? Tá? Então como é que eu faço? Posso simplesmente fazer uma malha aqui dentro, né? Fazer uma malha dentro desse carinha aqui, ó, só para mostrar que é a tensão do emissor. Então sai desse ponto aqui, se eu caminhar para cima, eu vou chegar no mais 20, né? Então é mais 20. Cheguei no menos, ó. Menos do RE. Então é menos RE vezes a corrente do emissor. Tá? Chega lá mais VIQ. Igual a zero. Tá? Então a tensão do emissor quiescente, ela vale... Esse 20 vai para o outro lado. 20 menos... deixa eu ver. O 20 vai para o outro lado, fica negativo. Fica menos 20. E esse cara aqui fica mais, né? Mais RE vezes IQ. Ok?
Então, a tensão do emissor, menos 20. Tá? Deixa eu ver onde é que nós temos os valores aqui. Ó. Esse aqui, ó, é a corrente do emissor. Vai ficar menos 20, mais o RE, que vale 2K, vezes a corrente do emissor, que está aqui. Tá? Então, deu menos 11,67. 67,6, né? Para deixar com 3 casas. Tá? Menos 11,676. Então, essa aí é a tensão do emissor. Ok? Será que está tipo, próximo do valor que deveria ser essa tensão? Tá? Daí agora eu faço a pergunta para vocês. Ó. Então, aí a gente fez a mecânica do negócio, né? E a gente tem que conseguir equacionar e resolver as equações. Isso aí é importante, tá? Muito importante resolver as equações. Mas é importante também a gente entender o circuito, né? Pensar em cima dele, né? Pensar, porque pode ser que vocês não venham a trabalhar exatamente com um circuito desses, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas vocês têm que conseguir entender a lógica por trás das coisas, né? Então, esse circuito aqui é interessante para a gente entender o funcionamento dele, tá? Então, é o seguinte, ó, até agora, nós estamos falando de projeto, né, de amplificadores. E eu sempre falei que a tensão de saída ali, quiescente, né, no caso do, como esse aqui é um seguidor emissor, essa tensão aqui é a tensão do emissor, que é a de saída. Os outros é sempre o coletor, mas esse aqui é o emissor. Sempre tem que ficar na metade da alimentação, né? Então, a pergunta para vocês é, quanto que deve, se você estivesse fazendo o projeto desse cara aí, dessa configuração aí, de topologia desse seguidor emissor com tensão negativa. É a pergunta que eu faço para vocês, que vocês têm que me responder. Qual tensão de emissor quiescente vocês iriam projetar esse cara aí? Qual deveria ser a tensão ideal aí? A gente sempre usa nos projetos aí para esse circuito aí. Que valor de tensão vocês usariam? Ninguém? Ninguém se habilita a responder. Lembra qual era o critério? Sempre, pessoal, vou voltar no exemplo anterior aqui em cima. Ó. Nós sempre fazíamos o quê? Tensão do emissor era sempre metade da alimentação, né? Metade da alimentação. VCC sobre 2. Tá? E daí, nesse circuito aqui, quanto que é o valor de tensão do emissor quiescente que vocês deveriam utilizar aí? Ninguém se habilita? Achando que é pegar ratão, né? Que vai ser outra coisa, né? Mas não, né, pessoal? O valor ideal para esse V aqui é que ele fosse metade da alimentação também. Então, se vocês estão trabalhando com 0 a menos 20, o ideal é que essa tensão do emissor quiescente fosse metade da alimentação também, menos 10. Tá? Quando a gente calculou aqui, deu menos 11,67. Tá? Mas o ideal é que fosse menos 10. Tem problema de trabalhar com menos 11? Não, não tem problema. Ele talvez vai saturar um pouquinho em valores diferentes. Tá? Mas normalmente esse valor aí está adequado. A tensão do emissor, se ele fizesse um gráfico, né, ela vai trabalhar agora com tensão negativa. Tá? Então, aqui seria o menos 20, aqui seria o menos 10. Tá? Então, a tensão de saída, ela vai fazer isso aqui. Ó, né? Isso aqui seria a tensão do emissor. Tensão do emissor, né? Não é nem quiescente. Quiescente é essa tensão constante aqui. Tá? Então, aqui é tempo, aqui é tensão. Tá? Ok? Então, esse gráfico aqui ó, seria a tensão do emissor. Então, ela vai trabalhar sempre com valores negativos. E é interessante que ele fique no meio da alimentação. Tá? Então, se a fonte dele é menos 20, eu quero trabalhar com menos 10. Tá? Vai ficar no meio. Então, se essa tensão do emissor, pessoal, ela nunca, como agora eu estou trabalhando com tensão negativa, ela nunca vai poder ser positiva. Tá? Senão, a fonte não vai conseguir alimentar o circuito. E ela nunca pode ser um valor menor do que menos 20, porque a fonte está em menos 20. Então, nunca tem como sair desses limites aqui.
que são os limites de alimentação, que é 0 e menos 20. Então, a tensão no emissor, todas as tensões internas do circuito vão ficar entre 0 e menos 20. Tá? Se vocês podem pensar assim, mas a alimentação está em menos 20. Sim, mas a tensão coletor-emissor, pessoal, é sempre positiva. Tá? Porque o 0 está no coletor e a tensão negativa está no emissor. Então, a tensão coletor-emissor, pessoal, tá? Tensão coletor-emissor, ela é quanto? A tensão do coletor menos a tensão do emissor. Tensão do coletor, nesse caso aqui, é 0, menos a tensão do emissor, que nós acabamos de calcular, que é de menos 11,676. Menos 11,676. Então, a tensão coletor-emissor, que é a tensão aqui, ó, em cima do transistor, ó, exatamente em cima, ela é positiva. Tá? Mais 11,676 volts. Tá? Então, não mudou nada. O nosso circuito ele continua com tensão positiva no transistor bipolar. Tá? A tensão base emissor continua 0,7. E a corrente do coletor continua descendo, continua no mesmo sentido. Então, ela continua com valores positivos. Tá? Ok? Então, esse cara aí está funcionando adequadamente. Tá? Não importa que a tensão seja negativa. Tá? Dúvidas? Perguntas? Beleza? Então, essa questão aí, ela é muito parecida com a questão 13, tá? Questão 13 da lista, tá? Então, eu quero que vocês façam. Eu pedi para entregar, acho que é 11 a 12, tá? 11 a 12 na primeira parte, tá? E eu pedi também, não lembro quais são as outras, tá? Mas tem de todos os tipos aí, tá? Inclusive, tem algumas com transistores PNP, tá? A 15 a 16 aqui são com transistores PNP. Tá? Eu vou fazer essa 15 aqui, pessoal, só para dizer que eu fiz um exercício com um PNP, tá? Porque a gente não fez quase nenhum aqui. Tá? Vamos só fechar. Daí a gente fecha por hoje assim, só com exercícios. Daí amanhã a gente começa daí a próxima parte, que são a parte de reguladores. Tá? Regulador de tensão corrente com transistor bipolar. Tá? Achar um espaço aqui. Opa. Os reguladores vão ser mais complicados, mas tinha até deixado um exercício aqui, mas vai ser circuitos assim. Agora vai ter Zener e transistor bipolar junto. Tá? Então, quem não aprendeu ainda, Zener é uma boa oportunidade de aprender. O próximo conteúdo é o conteúdo que o filho chora, a mãe não vê. É isso aí. Não, os reguladores têm umas partes mais complicadas ali, mas é bem interessante também. Ele é bem prático, tá? Bem prático. São reguladores de tensão, são dois tipos, o série paralelo, e daí tem as fontes de tensão corrente, que são tensão corrente, são dois tipos também. Então, é bem tranquilo. Nós temos ainda, deixa eu ver, tem aula da semana que tem mais 5 aulas ainda, né? Mais 5 aulas. Então, acho que vai dar 2 de regulador de tensão, uma de regulador de tensão, se for numa... amanhã acho que a gente não termina. E daí 2 de corrente, e daí a última de circuitos chaveados, e daí fechou. Então, tá bem tranquilo. Ok? Esse último exercício aqui para terminar, então, pessoal, com transistores PNP, tá? Então, PNP e a setinha aqui, ó, pessoal, que é o emissor, tá? Setinha é sempre o emissor. O que está no meio é sempre a base. E o que está do outro lado, que sobrou por exclusão, né, é o coletor. Tá? Ele é um circuitinho um pouquinho diferente, né? Ele trabalha quando ele está nesse formato aqui, a tensão aqui é negativa, né? Ele trabalha apontando para cima, tá? Mas eu posso também inverter ele e colocar o 12 volts aqui, ó, aqui embaixo. Também dá. Depois eu desenho ele de outra forma, tá? Mas aqui a análise ela é bem semelhante. Como é que nós vamos fazer? Então vamos lá.
Então, aqui vai ser o nosso menos 12, tá? Aqui em cima. Aqui os capacitores de entrada e saída já foram removidos, tá? Já foram removidos. Então, o circuitinho já está pronto. Vários exercícios da lista lá que já são assim, tá? Então, aqui nós temos o resistor da base, tá? Aqui tem um resistor do coletor, ok? Então, no coletor, pessoal, nós sempre vamos ter a fonte de corrente, tá? Entre coletor e emissor. E a setinha, pessoal, está apontando para cima aqui nesse circuito. Então, aqui, ó, essa seta da corrente também vai apontar para cima. Porque a corrente sempre vai da tensão mais positiva para mais negativa, tá? E nesse caso, zero é mais positivo que menos 12. Então, a corrente vai subir, tá? E entre base e emissor, né? Então, vai ser assim. Aqui nós vamos ter a tensão da base, tá? Então, como a setinha está apontando para cima, e essa setinha é como se fosse um diodo, né? Então, aqui tem um diodo apontando assim. Então, o mais positivo do diodo é embaixo, tá? Então, ele vai ficar assim. Tá? O circuito fica todo invertido, tá? E a parte de baixo aqui é o emissor, tá? Ele tá aqui, ó. Então, a corrente vai subir aqui, ó. Aqui nós vamos ter a corrente do emissor quiescente. Aqui nós vamos ter a corrente do coletor quiescente. E aqui nós vamos ter a corrente da base quiescente. Tá? O circuito fica todo invertido. Todo invertido. Lá é menos 12, aqui é 3.3K. E aqui é 510K. Tá? E aqui é 0,7 volts também. Tá? Se eu tinha dados, não tinha dado as outras coisas. Tá? E o beta é 100, né? Beta é 100. Ok? Então, e aí, como é que eu resolvo? A gente resolve da mesma forma de antes. A gente primeiro vai calcular a corrente da base, tá? Só que agora nós vamos ficar com a corrente subindo, tá? A corrente vai ficar subindo. Então, ó, aqui ó, nós vamos sair desse ponto aqui, que pode ser o terra, ó, vamos caminhar para cima aqui, vamos chegar primeiro numa tensão positiva, né? Mais 0,7, tá? Mais 0,7. Vamos subir, vamos chegar num mais aqui, ó, mais 510K vezes a corrente da base, tá? E aqui que tem que tomar cuidado, né? Como a corrente vai dar para cima, tá? Aqui, ó, é como se a gente tivesse... Se vocês ficam na dúvida quando vocês veem uma tensão assim, ó, isso aqui é como se vocês tivessem uma fonte de tensão ligada assim, ó. Tá? Então, como a gente está fazendo como se fosse uma malha por fora, né? Vocês vão chegar no menos, ó. Só que é menos 12, tá? Menos 12 igual a zero, tá? Daí, porque aqui, como a fonte está invertida, o valor dela é 12, tá? Daí o símbolo está invertido. Você pode inverter uma coisa, né? Se vocês botar a fonte invertida com sinal de menos 12, daí vai inverter duas vezes e vai ficar com valor positivo, tá? Mas nós queremos o valor negativo, tá? Ok? Então aqui a corrente da base, ela vai dar, esse 12 vai para o outro lado, 12 menos 0,7 sobre 510K. Tá? Fazendo a calculadora aqui. Esse aqui dá para limpar. Aqui vai ficar 12 menos 0,7 dividido por 510K. Tá? Então vai uma casa para o lado, 22,157. 157 microamperes. Tá? A vírgula vem para cá, ó, vai ficar 1568, que vira um 7 na menos 6, né? Porque a vírgula deslocou. Tá? Então, essa aí é a corrente da base. Tá? Depois a corrente do coletor, que está sendo pedido lá, no coletor, que é beta vezes IB. Tá? Então, como é 22 micro, né, vezes 100, então a vírgula vai duas casas para o lado. Então, vai vir 1, 2, tá? Em micro. Tá? Ou daí volta duas casas, né? Três casas, daí vai ficar 2,21. Daí esse 5 aqui poderia virar um 6, né? Miliamperes. Tá? O 57 eu arredondei para 6 para ficar três casas, né? Então fica assim, corrente do coletor. Tá? Da base já foi, coletor. Daí pede aqui a tensão do coletor, tá? Que é essa tensão aqui, ó. Ok? Então a tensão do coletor,
nós podemos calcular ela que é essa tensão aqui, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer? É como se a gente saísse desse ponto aqui, ó, tensão do coletor quiescente, é como se tivesse um voltímetro, pessoal, ligado para o terra, tá? Mais assim. Então, a gente faz uma malha, sabendo que a corrente está subindo aqui, né? O menos está em cima e o mais está embaixo, tá? Vai sair daqui, ó, vamos chegar num mais 12, tá? Sair desse ponto aqui, vamos subir, vai chegar num mais 12 e vai descer aqui, ó, vai chegar num menos 3,3K vezes a corrente do coletor, tá? E chegou na tensão do coletor, ó, mais VC quiescente igual a zero, tá? Então, o VC quiescente, ele é 12, só que é menos 12, né? E esse menos vai para o outro lado, mais, né? 3,3K vezes o IC, tá? Igual. Agora tem que fazer o cálculo, ok? Então, a tensão do coletor é sempre uma queda de tensão, né? Só que como está tudo invertido, ele ficou invertido. Então, ficou menos 12 mais o 3,3. Né? Como se a corrente está subindo, então ela é como se a tensão estivesse subindo, tá? Então, a tensão do coletor quiescente, nesse caso aqui, vai dar essa aqui é a corrente da base, vezes 100, né? Esse valor aqui, o que é a corrente do coletor. Então, vai ficar menos 12 mais 3,3K vezes a corrente do coletor, e é essa aqui. Então, menos 4,688. Tá? Então, esse aqui é o valor da tensão do coletor. Tá bem longe. Não tá tão longe, né? Da metade, né? Metade deveria ser 6, né? E tá um pouco abaixo de 5. Tá? Na verdade, acima de menos 5, né? Porque é ao contrário, né? Então, essa aqui é a tensão do coletor. E a tensão do coletor emissor, VCE, né? É simplesmente a tensão do coletor menos a tensão do emissor, né? Só que a tensão do emissor, pessoal, ela é zero já, tá? Então ela já está zerada. Então é a própria tensão do coletor, que é o próprio menos 4,688. Alguém pode perguntar, tá, professor, mas a tensão está negativa, né? A tensão coletor-emissor está negativa, tá? Vocês têm que lembrar que no PNP os valores são negativos, tá? Os valores são negativos. O correto ainda é essa corrente da base, ela estaria saindo daqui, ó, e ela é negativa também. Se vocês olharem nos datasheets, né, dos transistores bipolares PNP, a corrente da base é negativa. Tá? Se vocês deixarem assim e colocar a setinha para aquele lado, não tem problema. Tá? Então o PNP ele é todo invertido. Tá? Todo invertido. Eu confesso que eu também não gosto de trabalhar com PNP. Trabalho só quando é extremamente necessário. Tá? Lá em eletrônica 2, quando a gente fazia os transistores, os amplificadores push-pull, lá ele precisa de um PNP. Tá? Então ele trabalha com 2 transistores, um NPN e um PNP. Daí a gente utiliza. Tá? Mas a gente usa, no geral, a gente usa pouco. Tá? Então esse circuito aqui eu poderia desenhar ele de outra forma. Eu poderia desenhar ele assim, ó. Deixa eu ver, eu poderia fazer ele assim, ó, setinha para dentro aqui. E daí do coletor pro terra, tá? E daqui pro terra. Tá? Assim. E daí aqui eu coloco 12 volts, tá? E daí a minha saída tá aqui, tensão do coletor. Então, essa aqui é outra forma, pessoal. Aqui está o resistor do coletor, daqui está o resistor da base, tá? Então, essa aqui é outra forma de a gente pegar e usar ele como amplificador, tá? Daí, claro, aqui teria os capacitores de entrada ligados assim, tá? Então, essa é uma outra forma. Então, o positivo fica em cima, daí a corrente desce. Eu confesso que eu prefiro assim, tá? Porque daí fica sempre só a corrente só desce no circuito. Desse outro jeito aqui eu acho meio estranho, porque a corrente fica no sentido oposto, tá? Para cima. Foge um pouco do padrão aí de circuitos elétricos que a gente utiliza, né? Mas em livros de eletrônica muito se usa a corrente, a tensão negativa em cima e a corrente subindo, tá? Eu acho um crime, chega a doer no coração, né? Eu preferia assim, tá?
Beleza, senhores? Tranquilo? Então vamos ficar por aí hoje. Vocês podem ir fazendo a lista, tá? Tem vários e vários. Tem outro de PNP aqui para vocês se divertirem também, tá? Tem aqui os de seguidor de emissor, que eu pedi para entregar, se não me engano, um deles. Aqui também, seguidor de emissor, ó, não tem resistor de coletor, tá? A saída é embaixo, mas tem um divisor na entrada, tá? Então a análise vai ficar a mesma. Aqui vocês vão ter que fazer um equivalente Thevenin também. Então tem de tudo, tá? Não deixem para fazer na última hora, tá? Tem que fazer antes, senão vocês vão se apertar demais e daí não dá tempo, tá? Beleza? Dúvidas, perguntas? Então, vai sair a hora que vocês começarem a fazer a lista, tá? Aí vai ter dúvida. Beleza? Dúvidas, perguntas, pessoal? Vocês estão muito quietos hoje, né? É pior que nas outras aulas é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Tá, vou parar de gravar aqui, que daí vocês podem falar mais bobagem.